Olá, meu nome é Flávio Sanches e nesse vídeo nós vamos falar dar uma visão geral das tarifas aeronáuticas. Vamos lá? Eu dividi esse tema em 4 itens, 4 grandes pilares que eu entendo que facilitam o entendimento das tarifas aeronáuticas. Então vamos tratar aqui das aeronaves, falar um pouco de aeronaves. Precisamos também entender um pouco dos aeroportos, das operações das aeronaves, para então chegar nas tarifas propriamente ditas que são cobradas pelos serviços prestados às aeronaves nos aeroportos ou em navegação aérea. Okay? Vamos começar falando um pouco de aeronaves. O que nós precisamos saber das aeronaves no processo de tarifas aeronáuticas? Nós precisamos identificar essas aeronaves. A identificação dos pontos essenciais. E para identificar aeronaves, antes disso, identificar aeronaves e falar um pouco sobre serviços das aeronaves, serviços que elas prestam, que também vai ter o seu impacto no processo de tarifação. Falando um pouco da identificação, nós temos a matrícula da aeronave, o tipo da aeronave, a categoria, a classe e o PMD. Vamos falar de cada um deles um pouco aqui agora. Quanto à matrícula, na verdade, é comumente chamado, é popularmente conhecida como matrícula, mas é a marca da aeronave, porque ela é composta pelo prefixo, que é a marca de nacionalidade, e a marca de matrícula. Como, por exemplo, aqui esse Papa Tango Alfa Bravo Charlie, eu coloquei a título de exemplo, em que o Papa Tango PT é a marca de nacionalidade, indica que a aeronave é brasileira, e o Alfa Bravo Charlie é a marca de matrícula. A matrícula propriamente dita, mas aí comumente a gente reconhece o PT ABC, ou Papa Tango Alfa Bravo Charlie, como a matrícula da aeronave. No dia a dia a gente trata dessa forma. Falando um pouco do tipo de aeronave, esse é conhecido como o equipamento da aeronave, né? Aqui, que tipo de equipamento, que identificação tem esse equipamento? Como exemplo, temos aí um C-130, um DC-10, um S-76, que é uma sigla no padrão ICAO, que identifica o tipo da aeronave, o equipamento, e que também vai ter uma certa influência no processo de tarifação. Sobretudo no grupo 1, nós vamos falar mais para frente. Categoria de aeronave agora. A categoria da aeronave, ela nos vai indicar para nós se é uma aeronave privada, se é uma aeronave pública, uma aeronave de instrução, uma experimental e algumas outras. Também, de alguma maneira, vai ter o seu impacto no processo de tarifação. Agora vamos à classe da aeronave. Essa identificação de classe vai nos permitir saber se a aeronave é de asa fixa ou asa rotativa. Na legislação atual também vai gerar uma diferença, vai afetar o processo de tarifação. E por fim o PMD da aeronave, que é o peso máximo de decolagem, que também tem uma relevância no processo, ele é fator da tarifação, de cálculo das tarifas, né? Quanto ao serviço das aeronaves agora, serviços que elas prestam, a gente pode identificar e separar, melhor dizendo, em 2 grandes grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Isso aqui, vocês já sabem bem disso daí, mas é importante sempre relembrar, porque vai fazer grande diferença no processo de tarifação. O grupo 1 são as aeronaves que prestam serviço de natureza regular e não regular, que são as CIAs aéreas, as aeronaves que integram a frota das companhias aéreas. Fica fácil de lembrar. E o grupo 2 são as aeronaves que integram a aviação geral, as aeronaves que prestam serviço de táxi aéreo, as aeronaves particulares, as de serviços aéreos especializados, como aerofotografia, aviação agrícola e tantos outros, né? Então falamos aí de aeronaves, que é um ponto importante para ter uma visão geral das tarifas aeronáuticas. Agora vamos falar dos aeroportos. O que a gente precisa saber dos aeroportos? Precisamos identificar esses aeroportos, que isso acontece com uma sigla do padrão ICAO e também é identificado com uma sigla no padrão IATA, né? Essa identificação vai ser necessária para tarifar também, que vai nos permitir, por exemplo, identificar se esses aeroportos são tarifadores ou não são, ou não. Tarifadores ou não, se podem ou não cobrar tarifas aeronáuticas. E enquanto tarifadores, nós precisamos saber se eles têm categoria tarifária e qual a categoria, e se tem classe tarifária também e qual a classe. Ok?
Passando para frente, nessa visão geral, vamos falar um pouco das operações, que pode ser uma operação de pouso, permanência, decolagem. Essas operações também têm natureza, que pode ser doméstica ou internacional, que vai ter um impacto no processo de tarifação. E o tipo dessas operações, que pode ser uma operação de passageiro ou de carga, pode ser uma operação do tipo instrução, pode ser uma operação de instrução, voo de instrução, pode ser um voo experimental, pode ser um voo de retorno, e tudo isso, de alguma maneira, vai ter um impacto aí na tarifação. Passageiro e carga, nem tanto, mas esses outros aqui, vocês mais para frente vão ver que tem um impacto que interfere bastante, né? E por fim, nesse processo todo, nós temos as tarifas que são cobradas das aeronaves, as que são possivelmente cobradas de acordo com cada situação. Tarifa de pouso, tarifa de permanência, tarifa de navegação aérea em rota, que é o TAM, e a tarifa de navegação aérea em área terminal, que recentemente foi dividida em APP e ADR. Então hoje a gente chama de TAT APP e TAT ADR, que é a tarifa de navegação aérea em área de aproximação e tarifa de navegação aérea em área de aeródromo. Ok? Só mais um detalhe. Hoje não é vigente mais a TAT sozinha, mas eu coloquei aqui só para ficar fácil o entendimento, mas a tarifa que existe atualmente é a TAT APP e a outra TAT ADR. É interessante você saber que existia a TAT até bem pouco tempo, porque eventualmente numa cobrança retroativa ela pode aparecer isoladamente. Pois então, essa foi a visão geral que nós demos das tarifas aeronáuticas. Grande abraço e até mais!